Meu nome é Anita, tenho 29 anos e juro que nunca imaginei que uma simples corrida de Uber fosse mudar completamente a minha vida. Eu sempre fui o tipo de mulher racional, prática, que acredita mais em lógica do que em destino. Mas há momentos que simplesmente não cabem dentro da razão. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Um daqueles encontros que começam por acaso, mas terminam deixando cicatrizes que o tempo não apaga. Naquela noite, eu estava exausta. Tinha saído de uma reunião interminável. Depois de um dia em que tudo parecia dar errado. A cidade estava molhada por uma chuva fina. As luzes refletiam nas poças da rua. E eu só queria chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer que o mundo existia. Pedi o carro pelo aplicativo e sentei no meio-fio, tentando respirar. Alguns minutos depois, um sedã preto parou diante de mim. O motorista abaixou o vidro e disse com um sorriso discreto: "Anita?" "Sim." "Pode entrar." A voz dele era firme, grave, mas tinha um tom calmo que me desarmou. Entrei e fechei a porta, sentindo o cheiro leve de perfume amadeirado, misturado com o som suave do rádio, tocando uma música antiga. Olhei o nome no aplicativo: Caio. Durante os primeiros minutos, fiquei em silêncio, olhando pela janela. Mas algo na presença dele me chamava a atenção. Era diferente. Talvez fosse o jeito sereno de dirigir, ou o modo como olhava rapidamente pelo retrovisor, quase como se quisesse garantir que eu estava bem. Quando o trânsito parou, ele olhou para mim e disse: "Dia difícil?" A pergunta simples me pegou desprevenida. Sorri de canto e respondi: "Um pouco mais do que eu gostaria." Ele riu, um riso leve. "Bem-vinda ao clube." Aquilo me fez rir também. Conversamos sobre coisas aleatórias. Trabalho, trânsito, música. E o tempo passou voando. Quando percebi, estávamos na frente do meu prédio, e pela primeira vez em muito tempo, eu não queria que uma corrida terminasse. Agradeci, e antes de sair ele disse: "Espero te ver de novo, Anita." Não sei se ele falava da corrida ou de algo mais, mas aquela frase ficou ecoando na minha mente. Nos dias seguintes, tentei esquecer, mas toda vez que abria o aplicativo e via um carro preto se aproximando, meu coração acelerava. Era ridículo. Eu nem o conhecia direito. Ainda assim, algo dentro de mim esperava, silenciosamente, que o destino repetisse aquele encontro. E aconteceu. Era uma sexta-feira, final de tarde, e eu estava indo para um jantar de amigos. Pedi o carro e, quando o nome apareceu na tela, meu coração quase parou. Caio, mesmo motorista. Ri sozinha, achando coincidência demais. Quando entrei no carro, ele olhou pelo espelho e disse: "Parece que o universo anda insistente, hein? Ou talvez o aplicativo tenha bom gosto." A conversa fluiu ainda mais leve daquela vez. Descobri que ele tinha 32 anos. Era formado em engenharia, mas trabalhava como motorista enquanto decidia se voltava para a área. Falava de forma tranquila, com pausas que davam vontade de ouvir mais. Tinha um olhar firme, mas ao mesmo tempo gentil, daqueles que te fazem esquecer o que ia dizer. No final da corrida, antes que eu descesse, ele perguntou: "Posso te dar meu número?" Hesitei por alguns segundos, mas aceitei. Algo em mim dizia que, por mais que parecesse errado, eu precisava ver onde aquilo ia dar. E deu. Começamos a conversar por mensagens. No início, eram trocas inocentes, piadas, comentários sobre o dia, frases curtas, mas as conversas foram ficando mais profundas. Ele me contava sobre os sonhos, sobre o medo de recomeçar, e eu, sem perceber, comecei a contar sobre mim. Coisas que eu não dizia a ninguém. Eu me sentia leve, compreendida. Numa dessas conversas ele escreveu: "Sabe o que é engraçado? Eu sinto que te conheço há anos." E eu respondi: "Eu também." A partir daí, a linha entre amizade e desejo começou a se apagar. Um dia, ele me mandou mensagem: "Tô na tua região. Quer uma carona, mesmo sem destino?" Eu estava sozinha em casa, o coração batendo forte. Pensei em recusar. Os dedos digitaram sim, antes que a razão pudesse interferir. Ele chegou rápido. Quando entrei no carro, a tensão no ar era quase palpável. A chuva voltava a cair, e as luzes da rua dançavam pelo vidro. Dirigimos sem rumo por alguns minutos, falando pouco.
até que ele parou num mirante, onde dava para ver a cidade inteira, as luzes piscando como estrelas ao contrário. Eu venho aqui quando preciso lembrar que o mundo é maior que os meus problemas, ele disse. Olhei para a vista e murmurei. É bonito. Você é. As palavras saíram naturalmente, mas me atravessaram como eu o encarei. E naquele instante, não havia mais dúvidas, nem medos, nem explicações. Ele se aproximou devagar, como se me desse tempo para recuar, mas eu não recuei. O beijo aconteceu como se já estivesse escrito em algum lugar, intenso, suave, cheio de tudo o que eu vinha reprimindo há meses. Era errado, eu sabia. Mas era verdadeiro, e pela primeira vez em muito tempo, eu me senti viva. Voltamos a nos ver. No começo, eu dizia a mim mesma que era só uma distração, uma fuga. Mas cada encontro fazia o contrário, me puxava mais fundo. Ele me olhava como se me enxergasse de verdade, sem máscaras. E isso era viciante. Eu estava em um relacionamento morno havia anos, com um homem que me tratava como parte da mobília. Meu namorado, Bruno, era previsível, distante, e eu já tinha me convencido de que o amor era isso. Estabilidade sem emoção. Mas Caio me mostrou o contrário. Ele me fazia rir, me fazia querer ser melhor. Me lembrava de quem eu era antes de me perder. Só que o problema do fogo é que ele não escolhe o que consome. Certo dia, Bruno encontrou uma mensagem no meu celular. Eu tinha esquecido o aparelho desbloqueado na mesa. E quando voltei da cozinha, ele estava parado, olhando para a tela. O nome Caio brilhava, junto de um "Não paro de pensar em você". O silêncio foi cortante. Ele levantou os olhos para mim e eu vi algo entre fúria e decepção. "Quem é esse?" ele perguntou. "Um amigo. É assim que chama agora?" Tentei explicar, mas as palavras tropeçavam. Ele me chamou de mentirosa. Disse que eu estava destruindo tudo. E, de certa forma, estava. Nos dias seguintes, a casa virou um campo minado. Ele mal falava comigo. E eu mal conseguia dormir. Caio me mandava mensagens, mas eu não tinha coragem de responder. Eu sabia que qualquer passo em falso acabaria com tudo. E mesmo assim, uma parte de mim queria ver o caos acontecer. Depois de uma semana, Bruno viajou a trabalho. Assim que ele saiu, o silêncio da casa pesou. Peguei o celular e digitei. "Caio, você pode vir?" Ele não perguntou nada. Só respondeu. "Tô indo." Quando ele chegou, nos abraçamos sem dizer uma palavra. Foi um abraço longo, necessário, que dizia tudo o que o silêncio escondia. Naquela noite, o tempo parou. Não havia culpa, nem medo, nem mundo lá fora. Apenas dois corpos tentando curar feridas que ninguém mais via. Mas a realidade não espera ninguém. Na manhã seguinte, acordei com o celular vibrando. Era uma mensagem de Bruno. Voltei antes. O coração disparou. Olhei para Caio, que ainda dormia, e senti o pânico subir. Pedi para ele sair rápido, e ele entendeu sem perguntar nada. Assim que a porta se fechou, fiquei parada, ouvindo o eco dos próprios batimentos. Bruno chegou minutos depois. Entrou sem dizer nada, me olhou e foi direto para o quarto. A tensão era insuportável. À noite ele perguntou: "Você me traiu?" Fiquei em silêncio. "Me responde, Anita." "Eu não sei o que dizer." "Então não precisa." Ele respondeu frio, antes de sair e bater a porta. Dessa vez, ele não voltou. Passei os dias seguintes tentando entender o que tinha feito. Não era só culpa. Era um vazio estranho, como se eu tivesse perdido algo que nem sabia nomear. Caio tentava falar comigo, mas eu evitava. Eu o amava, ou pelo menos achava que sim. Mas também sabia que o que começou em meio ao caos dificilmente sobrevive à calmaria. Algumas semanas depois, ele me mandou mensagem dizendo que ia se mudar. Tinha recebido uma proposta para trabalhar fora e achava que era hora de recomeçar. Eu quis pedir para ele ficar, mas não consegui. Só respondi: "Eu entendo." E ele disse: "Então cuida de você, sempre." Nos encontramos uma última vez. Ele me esperou no mesmo mirante onde tudo começou. A cidade brilhava lá embaixo, igual na primeira noite. Ficamos em silêncio, lado a lado, até que ele segurou minha mão e disse:
Eu nunca quis te causar dor. E não causou. Menti. Ele me olhou por um longo instante, sorriu com tristeza e disse: talvez, em outra vida, a gente dê certo. Nos beijamos uma última vez, e quando ele foi embora, eu soube que aquele era o fim. Hoje, 2 anos depois, ainda passo por aquele mirante às vezes. Paro o carro e olho para a cidade, tentando entender o que vivi. A vida seguiu. Bruno se casou novamente. Caio nunca mais apareceu e eu aprendi a me bastar. Mas no fundo, guardo aquele encontro como algo que me transformou. Não pelo romance, não pela traição, mas pelo que ele me ensinou sobre mim mesma. Eu percebi que muitas vezes não é a pessoa que a gente deseja. É a sensação de ser vista, de ser lembrada, de ser importante para alguém. E talvez no fim, seja isso que buscamos desesperadamente. Alguém que nos veja quando até nós deixamos de nos enxergar. Você chegou até aqui e me diga: o que você faria no meu lugar? Você acredita que o amor pode nascer do erro? Ou acha que tudo o que começa quebrado está condenado a terminar em pedaços? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que o seu coração diria. E se essa história te fez sentir algo, se te fez lembrar de alguém, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui a gente fala sobre as histórias que a vida insiste em esconder, mas que todos nós, em algum momento, já vivemos.